Bom, agora falar um pouquinho diretamente do mercado pet, tá? Então, o mercado pet é todo o mercado que lida com as questões animais. A gente divide o mercado pet em 4 setores, tá? Em 4 ramos. Então, pet food, que é toda a questão de alimento. Pet service, que são todos os serviços que a gente oferece, e aí vocês são... O auxiliar veterinário é um serviço de pet service. O pet vet, que é exatamente o serviço veterinário, e o pet care, que é todo esse serviço de higiene e beleza. Assim como o mercado, ele se divide. Então, esses são os ramos de serviço pet, tá? Relembrando, né, gurizada? Qualquer dúvida, vocês vão me mandando no WhatsApp. Eu vou ficar disponível no horário da aula de vocês ali. Então, das 6 às 7h30 para tirar as dúvidas sobre essa revisãozinha. E o mercado pet, ele se divide em 3 ramos, que são a indústria, que é a produção de absolutamente todos os produtos que a gente utiliza em relação aos veterinários e aos animais, né? Então, todos os produtos que são feitos para a gente lidar são feitos especificamente para animais. A criação de animais, então aí o próprio animal é um produto. E os serviços, tá? E o comércio, tanto de serviços quanto de produtos. Então, tanto dos produtos que a indústria produz, o comércio vende isso, quanto o comércio também vende serviços. E aí, dentro desses serviços, está o serviço de pet sitter, por exemplo. Então, de passeio, de manejo de feridas, de cuidado, de alimentação, né? Um serviço, um pós-operatório, um serviço veterinário, tudo isso está dentro do comércio. E a venda de tudo que a indústria faz. Essa indústria pet, ela tem alguns gargalos, tá? Todo o mercado pet tem alguns gargalos. Dentro da indústria estão os altos impostos. Então, principalmente ração e medicamento tem um custo muito caro para ser produzidos. Aproximadamente 50% do valor da ração é de imposto. Então, isso torna muito caro. O Brasil tem, por exemplo, potencial para vender mais de 7 milhões de quilos de ração por mês. E o Brasil consome hoje 2,5 milhões de quilos de ração por mês. Ou seja, tem animal que ou não está comendo ou está comendo um alimento que não é adequado para a sua espécie. Ele não está consumindo ração, ele não está comendo um alimento equilibrado. Tá? Isso... muitas vezes, né, esse manejo alimentar inadequado é o que faz com que esse animal acabe necessitando de uma visita ao veterinário mais frequente. Só que muitas vezes esse animal que não tem condições de comer ração é um animal que também não tem condições de visitar o veterinário, tá? Tem muito, gente, muito bicho que nasce e morre sem nunca ter feito uma vacina, tomado um vermífugo, ido a uma consulta com o veterinário ou comido ração, tá? Esse tipo de orientação vocês também têm que saber dar. É possível, Luísa, dar uma alimentação que não seja ração? Sim, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso em nutrição, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em aula. É possível, a gente sabe que sim, que tem como fazer uma alimentação equilibrada, mas é muito mais difícil. E se a gente for comparar com as rações mais baratas do mercado, com as rações mais populares, é inclusive mais caro também do que dar uma ração mais popular. Mas sim, é possível. Beleza, por enquanto ficamos só aqui hoje. Criação. Um dos grandes problemas da criação de animais é que a gente não tem um marco regulatório. Eu tô bem à vontade, gente, tô em casa, tá? É que a gente não tem um marco regulatório para a criação desses animais. Então, muitas vezes, a criação de fundo de quintal... Então, que são aquelas pessoas que a gente vê nos resgates, são aqueles animais que a gente vê nos resgates de ONG, ou são esses animais que a gente vê as pessoas dizendo que tem um poodle e a gente olha e a gente sabe que aquilo só não é um poodle, ou então as pessoas dizendo que compraram um pincher de um criador e aí vem com um coxinha da vida. Lembra do coxinha, meu cachorro que eu levei? Né? Só não é, passou perto de um pincher um dia, viu um pincher na rua, banou e se achou pincher. Então, a gente acaba fugindo aos padrões da raça. Fugindo aos padrões da raça, a gente acaba fugindo de características que são próprias daquela raça também. E a gente acaba, muitas vezes, produzindo ou reproduzindo alguns problemas que se fosse num canil ou num gatil sério a gente não teria. Tá? Gato mexendo nas coisas ali.
Em relação ao comércio, um dos gargalos, né, onde afunila o mercado pet, é na profissionalização. Então, gente, na indústria, ok, o problema são os impostos. Vocês podem atuar na indústria? Podem. Mas o problema são os impostos. A criação, a gente tem muito do problema do marco regulatório, então dessas criações de animais que não são que não são adequadas. Mas vocês podem orientar as pessoas no momento que elas forem fazer a compra de um animal de estimação, vocês podem orientar as pessoas em relação aos padrões da raça daquele animal de estimação comprado, vocês podem orientar as pessoas em relação a onde comprar um animal, caso seja que elas busquem, e vocês podem sim trabalhar como criadores, vocês podem trabalhar com reprodução, com criação de animais, tá tudo ok, tá? Então é um mercado que carece de bons profissionais, carece de um serviço sério sendo feito. E na relação do comércio, tanto da venda de produtos, que vocês podem atuar diretamente, né? Alguns de vocês, inclusive, já trabalham com isso, quanto na venda de serviços. Vocês saem daqui mais que capacitados para trabalhar com isso. E o mercado precisa desses bons profissionais. O grande gargalo do comércio é a capacitação profissional. E o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, a gente sabe, né, que o Brasil é um grande produtor de carne e de produtos derivados, né, da carne e do ovo e do leite, tá? A gente sabe que o Brasil tem o segundo maior mercado pet do mundo e a gente sabe que o Brasil é o terceiro em número de animais de estimação. Então a gente tem um mercado muito grande aí para conseguir desbravar. No ano passado, o CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por uma resolução do dia 21 de fevereiro, instituiu as diretrizes para os cursos de auxiliar e determinou que o profissional, o auxiliar veterinário, lembrem, isso vocês têm que saber, gente. O papel do auxiliar veterinário é fornecer apoio, assistência e acompanhamento do trabalho do médico veterinário. Então, vocês têm que fornecer apoio, assistência e acompanhamento. Vocês são normatizados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, o CFMV, que determina tanto o trabalho que vocês podem exercer, quanto o trabalho que o médico veterinário pode exigir e solicitar para vocês, ok? Tem que saber isso, né? Não dá pra vocês serem auxiliares de veterinário e não saber o que a profissão de vocês faz. Tá bem? E por falar na profissão de vocês, o que a profissão de vocês faz? Tá? Vocês podem trabalhar, gente, em qualquer lugar onde um médico veterinário atua. Vocês podem trabalhar em clínicas veterinárias, hospitais, instituição de recolhimento, loja de animais, lojas de produto pet, empresa que preste serviços relacionados a animais, laboratórios, tudo isso vocês podem fazer, tá? Então vocês prestam assistência veterinária, vocês podem nas tarefas de clínica, diagnóstico, urgências e cirurgias, vocês podem auxiliar em cirurgias, vocês podem fazer o preparo dessas salas, o preparo desses ambientes, tá? Vocês podem preparar o material necessário para as diferentes intervenções, clínica, cirúrgica, a diagnóstica, então preparar um aparelho de raio-x, preparar uma sala para receber o animal, preparar o animal para ser submetido àquele tratamento, então fazer a tricotomia, que é a raspagem dos pelos. Vocês podem fazer a antisepsia, então, né, que é a retirada de micro-organismos, tá? A gente faz a antisepsia no tecido vivo e desinfecção no tecido morto. Então vocês podem fazer a desinfecção do ambiente, ou seja, passar desinfetantes, né, na mesa, no chão, arrumar aquele lugar para que ele seja um ambiente o mais limpo possível, para que aquele procedimento seja realizado. E depois vocês podem fazer a antisepsia do animal, então passar o iodo no local, conforme o médico veterinário solicitar. Tá bem? Podem também fazer a limpeza e preparo do consultório entre uma consulta e outra. Então, se gastou suave, se gastou gaze, se abriu medicamento, tudo isso tem que ser reposto. Vocês têm que saber que medicamentos são usados, né? De maneira geral, montar maleta de primeiros socorros, tudo isso podem fazer. Manter esse espaço de laboratório, sala cirúrgica, farmácia. Normalmente, num hospital veterinário, por exemplo, tem alguém que fica responsável pela farmácia, que é quem fornece
mediante receita ou pedido do médico veterinário, vai fornecendo os medicamentos para que eles não fiquem de livre acesso a todos, então é uma profissão de extrema responsabilidade. Vocês preparam os animais, tá? Para todas essas consultas, tratamentos, hospitalizações. Vocês têm que saber preparar as baias, em que tamanho de baia colocar, qual animal. Ah, se um tutor chega dizendo que esse animal é extremamente agressivo, extremamente dominante, muito agitado, vocês não vão colocar na baia de cima, onde tem outros animais, onde ele vai enxergar outros animais, onde ele vai ficar apertado, onde ele possa pular. Isso tudo vocês têm que ter noção, né, gente? Passa muito por bom senso? Passa. Mas às vezes a gente só consegue ter bom senso em relação a alguma coisa quando a gente tem conhecimento, né, para conseguir julgar e avaliar. Vocês podem tratar de todos os cuidados de higiene, lembrando que isso aqui não é um curso de banho e tosa, tá? Então vocês não vão sair daqui tosadores, mas vocês vão sair daqui sim aptos a dar um banho terapêutico, a cortar a unha, fazer limpeza de conduto auditivo, né, que inclusive a gente fez em aula prática. Tudo isso vocês estão aptos a saber. Promove limpeza e organização do ambiente de trabalho, faz gestão de estoque e organização de medicamentos, a gente já falou sobre isso. Vocês podem estabelecer contatos com fornecedores, então vocês sabem o que é comprado, que tipo de produto é comprado, que tipo de marca o médico veterinário usa, tudo isso vocês podem contactar os fornecedores, fazer orçamentos, fazer essas contratações, tá? Lidar muitas vezes com o promotor de vendas que vai até a clínica, porque todas essas empresas, elas têm promotores de venda. Entre os médicos, eles são chamados de representantes de medicamento, né? Em veterinária a gente chama eles de promotores, tá? Então vocês podem receber os promotores, e aí muitas vezes eles vão fazer promoções relacionadas à loja, todas as questões de marketing. Vocês têm como saber, porque vocês podem saber o que é mais vendido na loja, né? Qual é o público de vocês? Onde é que tá esse ambiente onde vocês trabalham, né? Ah, eu tenho um pet shop, falando aqui de Pelotas. Ah, eu tenho um pet shop, gente, no meio do Dom Joaquim, tá? E é um pet shop de vizinhança. Então, se é um pet shop de bairro, de vizinhança, no meio do Dom Joaquim, gente, eu sei qual é o poder aquisitivo dos meus vizinhos. E ele não é baixo, tá? Eu tenho um pet shop no meio do Parque Una. As pessoas que têm condições de estar lá, estão lá a passeio, estão lá dispostas a gastar, estão lá com seus animais, ou as que vivem ali vão acabar comprando ali, então podem pagar um pouquinho mais pelo conforto de não ter que se deslocar para outros lugares. Esse tipo de coisa vocês têm como saber o que o público de vocês consome ou não. O meu pet shop é no meio de um bairro super pobre, as pessoas trazem, faço consulta, mas eu não vou fazer lá. Eu não vou ter lá só os medicamentos antipulgas mais caros. Por quê? Porque eu tenho que ter noção do que o meu público pode consumir. Entende? A gente tem que ter esse bom senso. Então, esse contato com fornecedores, vocês têm como saber o que é comprado e o que não é comprado pelo público de vocês. Tá bem? Assim como essas verdades absolutas que a gente traz com a gente, do que faz mal, do que não é legal de ser feito. Por exemplo, se forem pedir um conselho de ração, pra mim eu vou aconselhar, Luísa, qual que é? Você acha que é a melhor pra eu dar pro meu cachorro? Bom, qual é melhor? A gente vai começar a falar em Royal Canin, em Hills, a gente vai começar a falar em rações de um valor super alto. Agora, se chega pra mim e diz assim, olha, eu resgatei um animal, ou eu tenho 5, meu cachorro come horrores, eu tenho um cachorro de 80 quilos aqui, e ele come muito, eu quero dar ração, porque eu quero dar um alimento completo, mas eu não tenho condições financeiras de dar uma Hills pro meu cachorro. Eu tenho condições financeiras de gastar até, enfim, X reais lá. Vou dizer, olha, tu consegue uma ração premium de uma qualidade ok, tá? Que não vai deixar aquele, né? Não é ração para cachorro que vai fazer exposição, que precisa de um pelo espetacular, mas tu vai conseguir uma alimentação ok dando essa ração. E aí a gente orienta como dar esta ração, como fornecer, o ambiente limpo, o pote de água limpo, entende? A gente consegue fazer o melhor trabalho dentro do material que a gente tem na mão. Isso tudo vocês têm que saber. E todo esse atendimento e recepção ao cliente e ao paciente vocês têm que saber. Por isso que é importante que vocês conheçam raça, porque vocês também recebem os pacientes. E as pessoas gostam que a gente conheça as raças dos cachorros delas, tá? Por isso que eu passei para vocês aquele material sobre raças, tá bom? Então vocês vão elaborar. Outra coisa que tem também, dentro da recepção ao cliente, do auxílio ao médico veterinário,
Vocês podem agendar as consultas, elaborar as fichas, né? Então, completar a ficha com nome, idade, tá? Normalmente essas fichas elas vêm prontas, mas senão vocês têm que saber o que perguntar, que dados vocês têm que coletar desse paciente, tá? E entre eles a gente acaba coletando muitas vezes se a gente quer fazer um estudo epidemiológico, então bairro, esse tipo de coisa, porque depois eu quero saber, eu posso me dar conta um dia que todos os meus casos de esporotricose tá na cidade inteira, mas enfim, eu tive. Olha que absurdo, 2 casos de raiva na cidade de Pelotas, em Gato. Pô, e os 2 vieram no Laranjal. Pô, eu coletei esse dado de. Na minha ficha. Beleza, né? Já posso auxiliar aí, né? Inclusive os órgãos de saúde numa ação de prevenção, tá? Todos os serviços de cuidado, de pet sitting, de manejo de ferida pós-operatória, de passeio com animais de estimação, as pessoas viajam e precisam de alguém que vá em casa, tá? Então todos esses cuidados vocês podem tanto ser este serviço quanto trabalhar em empresas como creches, por exemplo, que oferecem esse tipo de serviço. Tá bem, gurizada? A gente, assim, ó, tem algumas coisas que a gente não precisa falar, né? Essas questões de higiene, honestidade, isso não cai em prova, tá? Mas é sempre importante a gente reforçar que todo mundo tem que ter.